Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas do Pré-ENEM do IFMA Campus Codó e falaremos em um tema muito importante e pertinente para as questões do Enem. Falaremos sobre os desequilíbrios ambientais. Vamos lá? Então, vamos começar com o conceito de desequilíbrios ambientais. Podemos afirmar que os desequilíbrios ambientais são alterações que causam um desbalanço no ecossistema, que afetam, então, de forma negativa um ecossistema e que ameaçam, então, a existência das espécies de um determinado ecossistema, ok? Os desequilíbrios ambientais, eles estão relacionados com a ação antrópica, ou seja, alguma atividade desenvolvida pelo homem então, a responsável pela promoção dos desequilíbrios ambientais. Existem várias formas de desequilíbrio ambiental, mas na nossa aula de hoje nós vamos frisar duas, que são importantes e dignas de questão de Enem, né? São bastante cobradas. A primeira, falaremos sobre a bioinvasão, que é um processo que pode resultar em desequilíbrio ambiental, afetando fauna e flora de um determinado ecossistema. A segunda forma, a poluição, nas suas diversas modalidades, afetam e contribuem para a ocorrência dos desequilíbrios ambientais nos ecossistemas. Então, falando um pouco sobre bioinvasão, para a gente entender a bioinvasão, a gente precisa entender o conceito de organismo exótico e organismos invasores. Entender tanto o conceito quanto a diferença existente entre os dois termos. Então, o que é um organismo exótico? O organismo exótico é aquela espécie que foi introduzida na região, ela não é nativa, ou seja, ela foi trazida para essa região. Por quem? Pelo ser humano, né? E o organismo exótico, ele pode não causar nenhum dano ao ecossistema. Ele pode se adaptar às condições novas, não causando prejuízos ao ecossistema, às relações ali existentes. Já o organismo invasor, ele é constituído por uma espécie exótica. O organismo invasor é uma espécie exótica, ou seja, não é nativa, ela foi trazida pelo homem para uma nova localidade e que se prolifera muito bem, se adapta muito bem às novas condições, se prolifera muito bem, não encontra predadores naturais e, além de não encontrar predadores naturais no novo lugar, causam, então, impactos negativos ao novo ambiente. E esses impactos negativos podem refletir na ameaça à existência das espécies nativas, causando, então, um desequilíbrio. Nós temos diversos exemplos. A nível mundial, nós temos o exemplo da perca do Nilo, que esse peixe que vocês podem visualizar aqui na imagem. Ele foi introduzido no Lago Vitória, em Uganda, e no momento da introdução desse peixe na região, ele foi responsável pela extinção de diversas espécies nativas, né? O que causou um afunilamento genético do local. Exemplos no Brasil, nós temos também alguns. A começar pelo coral-sol, o exemplo que vocês podem visualizar na imagem. O coral-sol é um tipo de quinidário, é um animal originário do Timor-Leste, que chegou até as águas brasileiras, vindo na água do lastro dos navios, que então o liberaram na Baía de Angra. Lá, conseguiram se adaptar muito bem, se desenvolveram muito bem, ocasionando um risco para as espécies nativas, uma vez que eles competem com elas, né? O que afeta o desenvolvimento e a sobrevivência das espécies nativas de corais.
Um outro exemplo de espécie no nosso país, de espécie invasora, nós temos, que também é muito conhecido, é o caramujo gigante africano. Esse animal, ele foi trazido ilegalmente na década de 1980, com o intuito de ser utilizado na culinária, né, como preparação do prato típico francês, o escargot, né? É um molusco terrestre pulmonado que possui um ciclo curto de amadurecimento sexual, ou seja, ele se reproduz, né, rapidamente. Ele é hermafrodita, que facilita ainda mais aí, a reprodução. Ele pode se reproduzir sozinho, se espalha com muita facilidade, e ele acabou se tornando uma verdadeira praga no nosso país. E o maior risco, né, atrelado a ele é que ele é um potencial transmissão indireto, tanto de febre amarela quanto de dengue, né? E aí a gente tem tentado fazer o controle desse animal para evitar a disseminação dessas doenças. Por que que eles, então, conseguiram se espalhar? Como o mercado consumidor do escargot, o negócio, ele foi introduzido para utilizar na culinária, como eu disse, mas o negócio não deslanchou, não foi para frente. Então, o criador acabou liberando eles no ambiente, né? E aí os problemas apareceram. Já em se tratando da poluição, o que é a poluição? A poluição é a liberação de compostos químicos e também de substâncias que contaminam o meio ambiente e que atrapalham, então, as relações ecológicas em um determinado ecossistema. Principais fontes de poluição, nós podemos citar como exemplo a indústria, a agropecuária, as queimadas e também o petróleo, né? A utilização de petróleo e de seus derivados e seus produtos. Com relação à indústria, a indústria libera grandes quantidades de dejetos que podem ser despejados na água e também no ar. Uma vez liberados no ar, esses compostos eles ocasionam o que nós conhecemos como poluição atmosférica, né? Se, dentre os elementos liberados no ar, que compõem, que constituem, que são os responsáveis pela poluição atmosférica, encontrarmos presentes, né, se ela for formada por gases sulfurados e nitrogenados, e esses elementos alcançarem a água presente nas nuvens e se precipitarem, eles podem constituir o que nós chamamos de chuva ácida. Essa chuva ácida, ela então é responsável por, por impactos negativos, que podem ser observados na destruição da vegetação, na destruição de estruturas metálicas, nas avarias que podem provocar em monumentos, como vocês podem observar aqui na imagem, na morte de animais, né? Então, ela pode afetar de forma negativa os ecossistemas e o ambiente como um todo. Com relação às queimadas, elas destroem grandes extensões de matas. E ainda se tratando de queimadas criminosas, elas podem ocasionar grande perda da biodiversidade. Muitos animais, tanto a flora quanto a fauna, são afetados pelas queimadas, tá? Além disso, além da perda da biodiversidade, da ameaça de extinção para as espécies, nós temos que as queimadas elas provocam grande liberação de carbono, de gás carbônico. Então, ocorre a liberação de altas quantidades de gás carbônico. E sabemos que esse gás é poluente e um dos responsáveis
pelo aumento do efeito estufa, o que é responsável direto pelo aquecimento global. Uma outra atividade responsável por grande parte da poluição é a agropecuária, né? A atividade agropecuária. Causa muito impacto em relação à poluição. Podemos aqui citar também a agricultura, principalmente devido ao uso de adubos químicos nitrogenados e de agrotóxicos, que podem poluir rios, lençóis freáticos e até mesmo o solo, além de afetar de modo negativo os consumidores devido aos resíduos que ficam desses produtos que são nocivos à saúde. Então, os agrotóxicos, para que eles são usados? Eles são usados para a eliminação de insetos praga, né? E esses insetos, eles são afetados, mas também aqueles que não causam danos às plantações também são afetados. O agrotóxico, ele não faz distinção entre o inseto praga e o inseto benéfico para as plantações, tá? O que vai afetar todo o ecossistema, e a gente acaba perdendo organismos que são importantes para a produção, para as plantas, para a reprodução delas, que, como podemos citar exemplo, as abelhas, que são responsáveis pela polinização. A contaminação também pode ser passada pela cadeia alimentar para outros organismos, né? Contaminando esses organismos. E os produtos agrícolas resultantes também estão contaminados com os pesticidas, o que, consequentemente, pode causar efeito nocivo a nós consumidores. Os adubos químicos nitrogenados, eles podem contaminar os lençóis freáticos. E essa contaminação é responsável pelo processo de eutrofização, que é o aumento exorbitante, exagerado, de matéria orgânica, principalmente nitrogenada, de compostos contendo nitrogênio e fósforo. E esse aumento, essa acentuação no quantitativo de matéria orgânica é responsável pela mortandade de peixes, pela diminuição do oxigênio na água e resulta, então, no processo conhecido como eutrofização. Além do despejo de adubos químicos nitrogenados na água, o que pode provocar esse processo é o despejo de esgoto doméstico não tratado, tá? A eutrofização, esse acúmulo, esse aumento da carga orgânica no ambiente aquático, leva à proliferação de seres como as algas e as cianobactérias. Esses seres podem, além de se proliferar devido à disponibilidade momentânea de matéria orgânica no ambiente aquático, eles podem ainda promover toxinas que podem ser prejudiciais para demais espécies presentes nesse ambiente, como, por exemplo, para os peixes, ocasionando a mortandade deles de forma mais rápida, ok? Vai acontecer, além da proliferação de algas, produção de toxinas, eliminação do oxigênio, o que também promove a morte dos organismos aeróbicos presentes no local. Aqui, esse esquemazinho simples resume as consequências da eutrofização. Então, o processo é causado pelo excesso de nutrientes, oriundo pelo excesso de adubos químicos nitrogenados lançados em corpos hídricos, resultantes do despejo de esgoto não tratado. Ocasiona, então, esse excesso de nutrientes um aumento da biomassa, que, consequentemente, reduz a aeração do ambiente, levando à morte de organismos sensíveis, principalmente dos organismos aeróbicos, que vai então aumentar a DBO, que é a demanda bioquímica por oxigênio. O ambiente, então, apresenta condições anaeróbias, e nessas condições ocorre, então, o predomínio de bactérias anaeróbias no fundo dos ambientes aquáticos, ficando os organismos aeróbicos, então, são eliminados.
A pecuária também é responsável por grande parte da poluição, né? Tem papel importante na poluição, principalmente devido à produção de metano pelos rebanhos, tá? Os animais de produção produzem grande quantidade de metano, um elemento extremamente poluente, tóxico e relacionado também com a intensificação um dos principais gases de efeito estufa e responsável direto pelo aquecimento global, né? Os animais de produção, eles produzem metano principalmente devido aos processos de digestão ruminativa. É um potente gás estufa, o metano, responsável direto, então, pelo aquecimento global, como acabei de mencionar. Um outro componente, uma outra substância responsável pela poluição é o petróleo. É um composto poluente com ação direta e também com ação indireta. Ação direta quando ele pode causar a contaminação da água, quando ocorre um vazamento em um oleoduto, em um navio petroleiro. Então, ali, ação direta. E indireta, quando ele é responsável pela produção de gases estufa, como o metano, o dióxido de carbono, o óxido nitroso, ou até mesmo por meio da queima dos seus derivados, a gasolina, o diesel, óleos, graxas, resinas, e ainda por meio da produção de plásticos e outros polímeros. Consequências, né, da poluição gerada por esses elementos, né, por esses pontos. As consequências são as principais refletem na forma da intensificação, na forma do aquecimento global. O aquecimento, consequências dele, as principais. O aquecimento global, ele ocasiona o derretimento das calotas polares e também o derretimento da permafrost. Permafrost, gente, vocês podem visualizar aqui na imagem, é um termo em inglês, né, que significa congelamento permanente, que relaciona-se a toda a área da superfície de solos, de rochas, em regiões de áreas glaciais, que ficam grande parte, por mais de 2 anos, o tempo todo congeladas, ok? E que, devido ao aquecimento global, essas áreas estão sofrendo com o derretimento, ok? Esse derretimento tem como consequência o aumento dos níveis marítimos, né? Ainda amplifica os efeitos sazonais, causando, por exemplo, secas prolongadas, chuvas torrenciais e até mesmo a desertificação de regiões consideradas férteis. Algumas alternativas, o mundo vem pensando em alternativas, em o que podemos fazer enquanto países, economia, produtores, consumidores, para tentar minimizar, reduzir os efeitos do aquecimento global, tentar barrar, né, essas consequências que eu acabei de mencionar. Uma dessas apostas foi a criação e a formalização do Protocolo de Quioto, né? Um protocolo que foi assinado por diversos países e que estipulava a diminuição da produção dos gases de estufa pelos países desenvolvidos. Então, vários países reunidos que se comprometeram em reduzir até o ano de 2012 a emissão dos gases responsáveis, então, pela intensificação do efeito estufa e aquecimento global. Tá? O acordo era facultativo, os Estados Unidos, na época, se recusaram a assinar, né, alegando que isso iria provocar atraso no seu crescimento econômico, e ficaram de fora, né? Recentemente,
O Acordo de Paris foi celebrado em uma das convenções que tivemos para tratar das mudanças climáticas. Esse acordo propôs novas medidas para a contenção dos avanços do aquecimento global e das mudanças climáticas, tá? Incluído aí, então, novas restrições para a produção de gases estufas. O EUA retirou-se do tratado, sendo muito criticado pela União Europeia, mas ratificou o acordo quando o novo presidente assumiu o país. Okay? Nossa referência para a aula de hoje. E é isso, gente. Muito obrigada. Façam agora algumas questões sobre esse tema. É um tema recorrente no Enem. A prova está chegando. Boa sorte a todos e até mais. Bye, bye.